Então, quando nós estamos anunciando o Evangelho, é Jesus como Salvador. Evangelho é a boa notícia, são as boas novas. E quais são as boas novas que o Evangelho traz para nós? Que Jesus deu o seu corpo e derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos. E essa a boa notícia do Evangelho. Deus enviou o seu próprio Filho para fazer aquilo que eu e você, homem nenhum, fariseu nenhum, levita nenhum, sacerdote nenhum, nunca na história deu conta de fazer isso. A Bíblia fala que não houve um só homem que não teve pecado. Se nós dizemos que não temos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Então Jesus, ele veio fazer aquilo que eu e você não demos conta. Por isso, quando alguns vieram perguntar para Jesus: Jesus, você veio revogar a lei? Não, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Por quê, irmãos? Porque homem nenhum deu conta de cumprir a lei, somente Jesus, ele veio cumpri-la. Amém? E aí o que acontece na cruz, irmãos? A Bíblia fala que Deus pega o nosso pecado e coloca o pecado em Cristo. Fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Amém? E Deus pega a justiça de Cristo. Vamos abrir isso, vamos abrir na Bíblia. Está lá em Coríntios 5:21. Agora tem que tirar o óculos. A idade vai chegando, irmãos. A idade cobra. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como eu falei domingo passado, irmãos, nenhum crente nascido de novo duvida que Jesus levou o nosso pecado. É ou não é verdade? Todo mundo acredita que Jesus levou o nosso pecado. O que é difícil para os crentes acreditarem? Que nós agora recebemos a justiça de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Hoje precisa de concentração, que as crianças estão aí. Jesus levou o nosso pecado, sim ou não? O mesmo versículo que está dizendo que Jesus levou o nosso pecado, está dizendo o quê? Que agora nós carregamos a justiça de Cristo. É que você não está entendendo, senão você tinha dado um glória a Deus mais forte. Porque, irmãos, Jesus Cristo cumpriu toda a lei, sim ou não? Ele não teve pecado. Então, obrigado. Então a Bíblia está dizendo que esse que cumpriu a lei, ele é um justo, sim ou não? Que agora Deus pegou toda a justiça dele e colocou em nós. Então quando você olha lá em Deuteronômio 28, a bênção para o justo, somos nós agora, irmãos. Todas as bênçãos que era para aquele que cumpria a lei, que cumpria os mandamentos, hoje somos nós, porque a nossa obediência não depende do que fazemos, mas depende do que? Daquilo que Jesus Cristo fez, porque a justiça dele foi colocada em nós. E se assim não fosse, irmãos, nós nunca receberíamos absolutamente nada de Deus. Está entendendo? É um jogo de tudo ou nada. Eu falei que lá em Tiago a Bíblia fala que se você pode cumprir toda a lei, mas se for achar em falta em um único ponto da lei, você é réu de toda ela. Então não adianta você fazer tudo direitinho, mas se você escorregar em alguma coisa, você é condenado. Então a única forma de você ser abençoado é Deus pegando a justiça de Cristo e colocando em você. Mas por que as pessoas têm dificuldade em acreditar nisso? Porque ou você olha para você e para os seus defeitos e fala: eu não pareço justo, pastor. Eu não tenho cara de justo. Não estou dizendo aqui na igreja, aqui todo mundo cheira bem, é bonitinho. Estou dizendo lá no espelho, você e Deus, você olhando e fazendo uma reflexão sincera. Você sabe, antigamente as pessoas tinham medo de tomar a ceia por causa disso, né? E aí você vinha com a ceia para o irmão, hoje não, por favor. Hoje não, hoje eu não preciso do sangue de Cristo. É isso? É isso, irmão. Você sabe, a ceia é para o pecador. Mas a Bíblia fala daquele que bebe a ceia indignamente. A maneira indigna, porque se fosse ser digno de tomar a ceia, ninguém seria digno. João, quando tem a visão do Apocalipse, ele olha e há um livro na mão de Deus, e não havia ninguém sequer que era digno de tomar esses livros da mão de Deus, a não ser Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o único digno, mas Ele toma esse livro, Ele pega o seu sangue e oferece para todos nós. Por isso o sangue de Cristo é sim para os pecadores, para os que estão no pecado, porque nós precisamos. Mas por que, como eu falei, é difícil nós acreditarmos que nós somos justos? Porque nós não vemos a justiça de Deus em nós. Não temos essa aparência de justiça. Agora eu pergunto para você: Jesus Cristo parecia com um pecador? Ele cometia pecados? Mas Ele morreu como um pecador. Jesus não cometeu pecado, não precisou cometer nenhum pecado para Ele morrer como um pecador. Então eu quero dizer que você não precisa necessariamente cometer nenhum ato de justiça para morrer como um justo. Deus é maravilhoso, irmãos, porque não depende de nós, tudo depende de Cristo. Então aprove a Deus. Jesus era o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, nunca cometeu pecado, mas foi castigado e morreu como um pecador. Eu sou um pecador sujo, imundo, cheio de problemas, e vou morrer como um justo, porque Deus quis pegar o meu pecado, colocar para Cristo, e pegar agora a santidade, a perfeição, a justiça de Cristo e colocar em mim. Essa é a boa notícia do Evangelho, irmãos. Aqueles que falam que o Evangelho, Jesus morreu por você, mas agora você cuida bem, cumpre a lei. Não há novidade nenhuma nisso. Isso aí vem desde Moisés, irmãos. Isso aí não é o Evangelho. Que boa notícia é essa? Você ganhou um prêmio, mas agora você tem que pagar todo mês, senão vão tomar de você. Isso não é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio fazer aquilo que você não dava conta, e todo aquele que crê em Jesus Cristo vai se tornar um filho de Deus, vai receber o dom da justiça. A Bíblia fala, é de graça. A justiça de Deus, ela é dada para todo aquele que crê. Amém? Pastor, mas esse seu evangelho aí você está pregando hipergraça, pastor? Já me perguntaram isso. Você sabe, hipergraça, eu primeiro que eu acho um termo difícil, porque já é de graça, não tem como ser mais de graça do que de graça, a graça do Senhor. Mas você sabe que na Bíblia está escrito hipergraça? A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa palavra é hipergraça. Onde abundou um pecado, hipergraça. Hipergraça. Então é exatamente isso, é a graça do nosso Senhor. Pastor, mas será que era isso que o apóstolo Paulo pregava? E as pessoas falam, pastor, se você começar a pregar a respeito do perdão, as pessoas não vão querer mais ficar na igreja, vão sair pecando por aí. Você sabe, às vezes quando falam isso, pastor, mas esse negócio da sua graça aí, quando você fala da sua graça, o povo vai querer sair pecando. Quer dizer que pode pecar então, pastor? Eu falo, olha, é estranho que quando eu falo disso para você, a primeira coisa que te vem na cabeça é querer pecar. Eu, quando entendi a graça, irmãos, eu me senti tão amado por Deus, mas tão amado. Eu lembro que foram 4 dias assim que eu tirei de jejum para orar. Eu já estava entendendo um pouco. Aí eu tirei 4 semanas de folga para poder estudar um livro que falava a respeito disso. Mas quando eu entendi a graça, eu me senti tão amado, e momento nenhum eu pensei em pecar, irmãos. Aí o cara ouve da graça, a primeira coisa que ele pensa, quer dizer que pode pecar, pastor? Irmão, eu sou obrigado a pensar que você estava aqui louco para pecar. Só não tinha achado alguém para concordar com sua vontade de pecar. Mas você quer pecar, filho? Vai, peca. Não foi assim que o pai falou para o filho pródigo? Sim ou não, irmãos? Nossa, pastor, você está mandando o irmão pecar. Hoje eu estou escandalizando muita gente aqui, mas tenha paciência comigo. Você vai entender o raciocínio. Por que o pai do filho pródigo deixou o filho ir? E por que o pastor da 100ª ovelha foi atrás? Porque você sabe, é a mesma parábola, está no mesmo capítulo. Por que o pastor da 100ª ovelha foi atrás dela, mas o pai do filho pródigo deixou ele ir? Porque a 100ª ovelha, a Bíblia fala que ela se perdeu, mas o filho pródigo sabia o caminho de casa. Então o pai, ele fala o seguinte: você sabe onde é a casa, pode ter sua experiência. Se você realmente for filho, você vai voltar. Você sabe,
aconteceram algumas vezes aqui, não é comum, mas algumas pessoas, depois que entenderam a graça, foram embora da igreja. Ok, vai dar sua volta no mundo. Das duas, uma: ou você nunca foi filho, e você estava aqui com um interesse. E você sabe, irmãos, é muito ruim servir a Deus dessa forma, porque Deus, Ele olha para o coração. O que adianta você estar aqui com as mentes nas coisas lá do mundo? Você imagina você lidar com o seu cônjuge dessa forma, né? Você prepara uma comida bela, o seu cônjuge fica todo feliz, fala: eu sou obrigado a fazer, a lei manda, né? Não é assim que Deus quer se relacionar conosco. Então essas pessoas que, não, quer dizer que pode pecar? Filho, se é isso que está no seu coração o tempo inteiro enquanto você estava aqui, é melhor que você vá. E se você for filho, lá no mundo você vai descobrir que o seu lugar, que o melhor lugar para você é na casa. Porque o filho pródigo que se perdeu, ele é mais convertido do que o filho que estava dentro da casa. Que o filho que estava dentro da casa era tão doente de alma quanto o filho pródigo, mas nunca teve coragem de falar isso para o pai. Deus, Ele aprecia a sua sinceridade. Tem um livro do Bill Johnson, que ele fala de uma mulher que um parente muito próximo dela faleceu, e ela se amargurou com Deus, e ela deixou de ir nas reuniões e não queria mais saber de falar com Deus. E ele falou para ela: por que você não se extravasa? Abre o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus, fala da sua frustração com Ele, mas seja sincera. Você sabe, e Deus aprecia esse coração. Fala: Deus, eu quero ter uma experiência verdadeira. Não adianta você estar aqui por uma ameaça, como aquele filho que ficou na casa. Então é mais chance para o filho que sai, sabe? Agora, o filho que saiu, o que ele descobriu? Que dentro de casa ele era um príncipe, e lá fora ele era um escravo. Não foi? Ele não estava dando comida para porcos, mas dentro da casa ele era filho do dono. Ele era filho do poderoso, mas ele precisou ter a experiência dele. Então, quando nós falamos da graça, irmãos, é você entender isso, é você ter essa experiência. Mas você sabe, quando as pessoas falam isso: vocês estão pregando o evangelho, as pessoas vão querer sair da igreja, então quer dizer que pode pecar? Você sabia que fizeram essa pergunta também para o apóstolo Paulo? Olha, vamos abrir agora, em Romanos 6. Porque tem gente que fala também: não, mas não era essa graça que o apóstolo Paulo pregava. Era assim, irmãos. Tanto que um dia chegaram para o apóstolo Paulo e falaram assim: então é melhor a gente ficar no pecado? É melhor a gente ficar pecando, pastor, já que está tudo resolvido? Você sabe a diferença do filho para aquele que não é filho? Um filho, quando cai na lama, ele se sente muito sujo. Um porco, quando cai na lama, ele se lambuza e ele não quer sair de lá. O crente nascido de novo não é que não peca, irmãos, mas ele não se sente bem com o pecado. Ele pode pecar, mas ele sabe que ali não é o lugar dele, porque existe uma natureza diferente. Essa é a diferença, irmãos. Agora, aquele que não é nascido de novo, não, ele cai na lama e se esbalda. Mas olha o que perguntaram para o apóstolo Paulo aqui, Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que perguntaram isso para o apóstolo Paulo? Porque ele estava ensinando a respeito da graça. Não, Paulo, então quer dizer que quanto maior o meu pecado, mais graça, então vamos permanecer no pecado? E aí o que ele responde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, de sorte que fomos batizados, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. No 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual que é a conduta do filho na nova aliança? Nós temos que considerar que nós estamos mortos para o pecado. Ah, pastor, isso quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Vamos ler o que está no verso 12 em diante. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em suas vaidades. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os mesmos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então veja, Paulo está escrevendo para crentes aqui, crentes que nasceram de novo, que entenderam a graça. A primeira pergunta que eles fazem para ele: então, Paulo, quer dizer que a gente pode continuar pecando? E ele fala o quê? Não viva no pecado. Ele fala: apresente o seu corpo, que não reine o pecado em vosso corpo mortal. Por quê? Porque é possível. É possível você ter uma experiência com Deus, você ser aceito e você ainda viver debaixo do pecado. Mas Paulo está dizendo para eles a maneira: vocês são nascidos de novo, então não faça isso. Por quê? Porque é possível. É possível que você teve uma experiência com Deus e continue vivendo no pecado. Então não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é isso, reinar? É governar. Não seja escravo do pecado. Ah, mas ocasionalmente você pode pecar? Com certeza, irmãos. Tem coisas que a gente não consegue controlar a nossa carne ainda. Nós ainda vivemos num mundo caído, ainda somos afetados pelas circunstâncias à nossa volta. Mas nós não podemos ser governados pelo pecado, é diferente. Por isso nós precisamos renovar as nossas mentes para que a gente seja governado pelo céu. Mas é uma decisão nossa. Por isso que Paulo está dizendo a maneira. Então olha, você não pode ser governado pelo pecado. Por quê? Ainda assim havia. Se você olhar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele começa a descrever uma série de problemas que tinha lá na comunidade. Tinha problema de adultério, tinha problema de fornicação, tinha problema de contenda entre os irmãos, mas jamais o apóstolo Paulo colocou em dúvida a experiência de salvação daqueles irmãos lá em Coríntios. Porque a salvação não depende da conduta deles, depende daquilo que Jesus Cristo fez. Mas não é porque nós somos salvos agora que nós vamos viver no pecado. Porque na verdade Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deixa eu dizer, quem vive dentro do pecado está vivendo debaixo de uma escravidão. E você tem a oportunidade de ser livre, mas você quer continuar escravo. Não tem sentido isso. Por isso a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres. Nós podemos ter liberdade. Você sabe, a vida em Cristo é liberdade. Tudo que nós fazemos é liberdade. A Simone estava falando a respeito de oferta. Hoje nós temos liberdade de ofertar a Deus. Eu dei o exemplo aqui, foi domingo passado. Somente filhos podem ofertar a Deus. Porque todo homem ele é devedor. Então tudo que ele entrega, ele está pagando uma parte da dívida. Ele não está ofertando nada. Só aqueles que tiveram a dívida zerada que podem ofertar alguma coisa. É só eu e você. Isso é liberdade, irmãos. Ah, pastor, essa igreja ainda tem jejum? Mas nós estamos na graça. Eu não sabia que tinha sacrifício na graça. Pois é só na graça que existe sacrifício. Porque na lei é barganha. Na lei você jejua para ganhar alguma coisa. Na graça você já ganhou. Você jejua porque você quer
ser uma oferta viva diante de Deus. Então só quem está na graça, só quem está na liberdade, entendeu o sacrifício, que pode viver o evangelho verdadeiro. É só aquele que entendeu que se ele não vir no culto ele é salvo, mas ainda assim o amor dele, porque ele quer cultuar e trazer uma oferta ao Senhor, ele vem prestar um culto. Esse é o que está prestando culto verdadeiramente. Quem está debaixo da lei não está prestando culto, ele está debaixo de uma ameaça, ele está debaixo de uma condenação, ele não quer ir para o céu, ele não quer se relacionar com Deus, mas como não tem lugar melhor nenhum para ele ir, outra opção é o inferno, aí ele vem no culto. Mas tudo que ele faz é por obrigação, porque não tem prazer envolvido nas coisas, é tudo arrastado. Eu vou acordar para ir naquele culto, porque se eu não for, Deus não vai abençoar minha semana. Eu vou ter que contribuir com aquela igreja, porque senão Deus vai pesar a mão. Tudo é difícil para ele, porque é tudo na base da obrigação. Esses são os que vivem debaixo da lei, irmãos. Mas a verdadeira liberdade é quando Deus fala: filho, você é livre. Você é livre. Mas se você quiser vir aqui, é porque você quer no seu coração, você verdadeiramente deseja servir a Deus. Sabe, é isso que é o céu, irmãos. O céu não é um lugar de um monte de gente contrariada. Né, pastor? Não tinha outra opção. Aliás, a outra opção era muito quente. Eu vim aqui para o céu. Não queria estar aqui, mas não tinha nenhuma opção melhor. Não é isso o céu. O céu é lugar de pessoas que têm prazer na presença de Deus. Sabe, é isso que a religião não entende, irmãos. Sabe, a palavra religião é religare, o significado dela. Religião é a receita para você chegar até a Deus. Religare. E toda religião ela tem uma fórmula para você chegar até a Deus. Não, se você quiser chegar até a Deus, cumpra os mandamentos, ou seja um bom homem, ou faça aquilo que Deus mandar. Só tem um problema: ninguém consegue chegar a Deus. Nós somos como aquele cego Bartimeu na beira do caminho. Se Deus não estender a mão para nos alcançar, nós jamais conseguiríamos chegar até Ele. Por isso eu quero que você desista da religião. Primeiro, porque você não precisa mais chegar até a Deus, Ele já chegou até você. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Mas você sabe, a gente acha que o véu rasgou para a gente entrar lá. Não, o véu rasgou para Deus sair de lá. E hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso coração. Você não precisa vir nesse culto para sentir a presença. Você sente a presença na sua casa, na tua célula, no seu trabalho. Aonde você vai, Deus está com você. O Espírito Santo se manifesta. Para de botar Deus dentro de uma caixinha. Não, Deus tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele. Para com isso, irmãos. Deus não é compreendido, Deus não é explicado. Imagina se eu vou ter fórmula para ser salvo, para chegar até Deus. Se você é salvo é porque Ele quis te salvar. Desiste de querer ser salvo. A cruz de Cristo é isso, irmãos. É Deus deixando a sua glória, assumindo a forma de homem, se humilhando até a morte, se humilhando como um servo, a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Não tem participação nenhuma minha e sua nisso. Você não era nem nascido, mas Ele já tinha morrido por você. Sabe, isso é entender a salvação. É isso entender. E se depois disso você quiser conhecer esse Deus que te amou tanto sem você, porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus não te amou agora que você veio no culto aqui. Não, Deus me ama, eu virei crente da videira. Deus me ama. Roupa de crente, Bíblia de crente. Deus não te ama agora. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Quando você era inimigo dele, Ele te amou. E é assim que Ele prova o seu amor para você, porque não depende do que você faz. Ele não te ama porque você é bom,
Ele te ama porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque a natureza de Deus é o amor. Sabe, quando nós entendemos e começamos a viver e a desfrutar desse amor, sabe, a nossa natureza começa a ser transformada. E quanto mais nós nos relacionamos com esse Deus que nos trouxe para perto, por absoluta, de forma unilateral, como eu falei, nós não participamos em nada da nossa salvação, foi Ele quem nos escolheu, não fosse vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós, não tem mérito nenhum. Mas por que? Mas Ele escolheu a mim porque Ele sabia na sua presciência, na eternidade, que eu ia ser um gente boa. Não! É totalmente graça. É graça. Eu escolhi esse, acabou. Eu não tinha mérito nenhum, irmãos. Podia estar fazendo podia estar dormindo em casa hoje. Deus me deu o privilégio de estar aqui. E eu não questiono, eu não entendo, e eu não tenho mérito nenhum para estar aqui. Deve ter gente muito melhor que eu andando na rua aí perdido, mas Ele escolheu a mim. Eu só posso agradecer por isso. E quando aí eu decido descobrir esse Deus que me amou tanto, mas por quê? Não sei. Mas eu começo a querer conhecer, e o resultado é que eu começo a ser transformado de dentro para fora. E a natureza de Deus vai tomando conta, vai tomando conta. Sabe, e aí quando você se dá conta, você não é mais a mesma pessoa. Você começa a ter atitudes diferentes. Mas não porque você se esforçou, os irmãos percebem isso. A religião exige que você se esforce na marra, e é aquele negócio exterior. Você não muda na mente, você muda exteriormente. Não, para ser crente, para entrar nessa igreja aqui, tem que fazer de tal forma, então eu vou fazer. Aí o irmão, ele é santo aqui durante o culto, lá no mundo ele vive de qualquer jeito, porque é algo forçado, é fingido. Mas a verdadeira transformação é uma transformação de natureza. Quando você se conecta com Deus, e esse amor te constrange, e você vai tendo uma mudança metabólica de dentro para fora. E aí sabe o que acontece? As leis que eram impossíveis de serem cumpridas, 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais, quando você menos se dá conta, você está praticando ela. Porque a lei, não é que a lei tem defeito, a lei é a expressão do caráter de Deus. Mas a natureza caída do homem a impede de cumprir a lei. Mas a nova aliança, existe uma cláusula. Deus, ele diz assim: deixa eu achar aqui, irmãos. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Esse é um trecho que está sendo repetido lá em Hebreus 10, mas ele foi profetizado 600 anos antes de Jesus vir, por Jeremias. Está lá em Jeremias 31, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que Jesus fala quando ele pega o cálice? Esse é o sangue de uma nova aliança. 600 anos antes de Jesus vir, Jeremias estava falando isso. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Opa, meu pai nem era crente. Por que ele está falando aqui? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Quem se lembra quando eles saíram do Egito? O que Deus fez? Chamou Moisés, subiu no monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Então Deus está falando o seguinte: haverão dias, isso foi antes de Jesus, em que eu vou fazer uma nova aliança com Israel, não conforme aquela aliança que eu fiz com os pais no dia em que eu tirei eles da terra do Egito.
Então Jeremias aqui, irmãos, presta atenção, isso é 600 anos antes. Você sabia que 600 anos antes, você imagina o que tinha aqui nesse lugar? Você tem uma ideia de tempo, que a gente olha o número 600 e acha que é pouco. Então Deus já estava dizendo pelos seus profetas: olha, essa aliança que eu fiz com vocês, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, eu vou fazer uma nova. Não vai ser igual essa, mas não. Por que não vai ser igual essa, Deus? Não, Isaías 31, 32. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, não deu certo, ninguém cumpriu. E de fato Deus já sabia. Mas se Deus sabia que o homem não ia cumprir a aliança, por que Ele deu? Para que o homem soubesse. Deus sabia, mas o homem precisava saber que ele não ia dar conta. É bem verdade, tem gente que até hoje acha que cumpre, né? Mas Deus vai ter misericórdia, um dia Ele vai descobrir que Ele não cumpre. 33. Porque essa agora é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a aliança que foi celebrada na cruz. A cruz veio estabelecer essa aliança. Ah, mas Jeremias, certeza, pastor, que está falando de Jesus? Como que eu vou saber se era essa aliança que Jesus estava falando? Que Jeremias estava falando? Porque lá em Hebreus 10, a Bíblia está falando do sacrifício de Jesus e menciona essa aliança e fala: é isso que Jesus veio fazer. Então em Cristo Jesus, Deus retira a antiga aliança e estabelece a nova. Mas não é que a nova aliança é uma libertinagem, agora pode fazer o que quiser, não. Agora a lei que era exterior, ela está nos nossos corações. Por isso que Paulo pode dizer isso: não deixe o seu corpo ser escravo do pecado. Eu quero dizer que hoje as leis estão no nosso coração. Hoje nós não cumprimos a lei porque existe algo exterior nos constrangendo, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos move para fazer isso. É a nossa natureza, irmãos. É a nossa nova natureza. E quanto mais nós temos comunhão com esse Deus, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós vivemos na comunidade dos santos, eu quero dizer que mais nós nos parecemos com essa pessoa, com esse Deus. Mais forte essa voz fala. Então Romanos 6,12: não reine portanto o pecado em vosso corpo, para lhe obedeceres em suas vaidades, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que liberta do pecado é a graça. Eu sei que é contra a lógica de todo mundo, porque não, se pregar a lei é que não vai, se pregar a graça vai todo mundo pecar. Não! A Bíblia diz que porque estamos debaixo da graça, o pecado não vai ter poder sobre nós. Estava comentando, é curioso, porque se a lei produzisse santidade, não ia ter escândalo em igreja legalista. E parece que é o lugar onde mais tem problema, dizem. Não sei. Mas a Bíblia diz o contrário, que onde se prega a graça, é que não vai ter o pecado. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então Paulo ainda está dizendo que apesar de crente, você pode ainda estar servindo ao pecado. Você pode ser um servo do pecado. Aí como é que eu sei? Ele está dizendo: aquele que você serve, você é escravo.
Mas tem uma diferença. O ímpio não pode dizer não. Você pode dizer não. Porque nós somos mortos para o pecado. Está me entendendo? Mesmo sendo salvo, você pode ainda estar servindo. Mas tem uma diferença. Você pode sair da escravidão. Porque o seu preço foi pago, você foi redimido. Sabe, essa semana eu postei um vídeo do pastor Simon, nosso pastor lá no Paquistão. Os irmãos viram? Irmão, quem não está naquele grupo de azul da videira, você procura o seu líder para ele te colocar. Lá a gente conversa mais que o outro. E ali mostra o momento que ele está comprando uma família que era escrava. Então Jesus, a Bíblia fala que ele fez isso por nós. Ele nos redimiu, ele nos comprou por bom preço. Agora eu pergunto, sabe, aquela família lá deve ter passado muitos anos ali trabalhando como escrava. Talvez 15, 20 anos trabalhando como escrava. Pode acontecer que amanhã, segunda-feira, eles acordem e falem assim: não tem nada para fazer, né? Vamos lá para a fábrica trabalhar? Pode acontecer? Claro. O problema é esse, irmãos. Às vezes a gente viveu tanto no pecado, que você recebe a Cristo, tem uma experiência com o Espírito Santo, mas você ainda pratica as mesmas coisas, por hábito. Mas tem uma diferença. Você pode sair se você quiser, porque você já foi comprado. Então é isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Então, se você quiser, você pode continuar escravo do pecado. Você é livre, mas você não quis sair. Você pode dizer não. Essa é a diferença. 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, senão as coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero dizer que hoje nós somos livres. Jesus Cristo nos comprou. E se você for ser escravo de alguma coisa, seja escravo da justiça, seja um escravo de Deus. Mas é a graça, o poder da graça que nos permite viver dessa forma. O evangelho verdadeiro, o evangelho da liberdade, daqueles que servem a Deus, não por ameaça, não por acusação, não por culpa, mas porque nós decidimos ser escravos da justiça. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé.